Olá, gente, tudo bem? Este vídeo aqui a gente vai conversar sobre alguns assuntos. O objetivo, como eu já falei de outras vezes, de fazer esses vídeos é de simplesmente conversar, né? Colocar as ideias em ordem através de um monólogo, de uma conversa comigo mesmo, né? Eu acho que isso ajuda, né? Escrever, fazer vídeos, né? Isso tudo é uma forma de você colocar as ideias em ordem, né? Às vezes você não dedica esse tempo, né, em organizar as ideias, os pensamentos. Eu acho que isso daí a pessoa perde muito quando ela não conversa, não tem aqueles minutos para escrever, para refletir sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, as pessoas ao seu redor, os eventos, né, e dar significado a tudo isso. Eu acho que a pessoa perde muito. Tanto porque ela deixa de perceber o que está se passando ao seu entorno, né, porque fica sempre naquela impressão superficial, quanto que a pessoa não conhece nem a si mesma direito, né? Então é muito importante dedicar alguns minutos para reflexão, para pensar, né? Pensar. E tem um conceito do ócio produtivo, né? Realmente tem a ver com isso. Você nunca quer parar de estar ocupado com alguma coisa, ou fica lendo, ou fica vendo alguma coisa, qualquer coisa que fuja dos seus próprios pensamentos, né? Então, é importante tanto pensar quanto conversar. Se você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com bons amigos, com seu cônjuge, com familiares, com colegas, é muito bom. Você conversar, você trocar ideias, trocar impressões sobre a vida, sobre o que está acontecendo, é algo assim muito agradável, né? Então, quem não faz isso, ou quem não tem a oportunidade de fazer isso, principalmente hoje em dia, né, tem assim, as pessoas têm muita dificuldade de se conectar com as outras, por os mais variados motivos, né? Pelo excesso de tecnologia, ou pela distância. Às vezes seus amigos estão ocupados, ou foram morar longe, né? Ou tem outros interesses aí para ocupar o tempo, mas quando tem é ótimo, né? Quando tem amigos para conversar, e conversar em momentos adequados também. Tem momento que você não quer conversar, né? Então é muito bom. Eu gosto muito de conversar com meu amigo diário, né? Que são as conversas realmente mais francas, mais verdadeiras, porque às vezes você pode magoar, né, os seus amigos, seus colegas, a pessoa com quem você está conversando. E o diário não, você pode expor o seu ponto de vista, a sua perspectiva religiosa, política, sem temer ser censurado, ser criticado por ninguém. Eu gosto muito, né, de escrever um diário. Sempre que eu quero fazer alguma coisa antes, eu converso, né, e tem um amigo imaginário que conversa comigo através do diário, que me faz perguntas. Eu acho isso formidável, né? Uma forma de conversar, como eu já falei, comigo mesmo. Então é um grande amigo, né? O oráculo também, né? Eu gosto de usar o tarô,
o I Ching, né, para receber conselhos, para ouvir, né, o que tem de sabedoria, né, nos oráculos. Então eles funcionam realmente assim como grandes amigos também, né? Tem esse outro lado do oráculo. Eu atendo, né, como eu sou cartomante e astrólogo profissional, eu atendo muita gente, mas quando é assim um assunto bem sério, né, um assunto que eu quero saber do oráculo, eu mesmo não jogo para mim, eu vou até um cartomante de confiança, né, então ligo para ele e faço a consulta, porque às vezes a pessoa acha que eu vou jogar aqui para mim mesmo, e às vezes é difícil afastar a parcialidade, né? É difícil. É importante ter também um oraculista, né, que faça essa ponte, uma pessoa que funciona como se fosse assim realmente uma ponte, né? Um sacerdote, às vezes a pessoa vai até na igreja se confessar com o padre, né? Tem aquela conversa ali, desabafa, fala das suas aflições. Isso funciona até como uma espécie de terapia, né? O padre funciona como se fosse um psicólogo. E na cartomancia não é diferente disso, né? Às vezes a pessoa escuta o que as cartas dizem, que o oráculo diz, mas também querem desabafar, querem falar, e é uma forma de organizar também as ideias. Eu acho super válido, né? Inclusive tem um momento dos meus atendimentos que eu reservo mais para deixar a pessoa à vontade, para dar algum feedback, para falar, né, daquilo que ela precisa falar. Às vezes a gente precisa apenas falar sobre um assunto, né? Mas é isso. Esse é uma forma de autocuidado, né? De você estar cuidando de si mesmo, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, para que depois você não estoure assim em crise de raiva, de pânico, né? Muita gente tem crise de pânico porque não tem esse trabalho de limpeza, né, das emoções negativas, dos pensamentos tóxicos, né? Que uma boa conversa, né, uma consulta a um psicólogo, um oraculista poderia trazer, né? Às vezes até a igreja, né? A pessoa vai para aquele culto ali, canta, extravasa, aperta a mão de gente, as pessoas são solitárias. Eu não gosto de igreja, não me sinto bem visitando religiões. Tenho a minha fé, mas não gosto desses agrupamentos assim. Eu acho que para algumas pessoas, porém, vale a pena, né? A pessoa canta ali, soa, batendo palma, né? Tem aquela coreografia, né? Eu acho que vale, quando não é uma coisa assim abusiva, né? Para tomar dinheiro, né? Acho que vale a pena. Quando a pessoa gosta também, que é uma diversão, né? Tá tudo certo. E você precisa também de tempo, né, para se divertir, para brincar, para socializar, né? Desde criança você, né, tem essa necessidade. Por mais tímidas que as pessoas sejam, elas sempre têm algum porcento ali de necessidade de socializar, seja através da arte.
da arte, de um esporte, né? De um hobby em comum, né? Eu gosto muito de música, então é legal quando reúne os amigos, né, para tocar aquelas músicas da banda favorita, né, ali do compositor que você gosta e tal, tocar um violão, um faz a base, o outro faz o solo, aquilo ali é muito legal, né? Canta. Eu acho muito interessante. Outros já se reúnem com o objetivo de falar sobre literatura, sobre livros. Só o que tem no YouTube aí é pessoas que fazem vlogs, né? Fazem vídeos sobre livros específicos, né? Sobre vários tipos de livros. Uns têm preferência por um estilo, outros por outro, né? E é algo que sempre aproxima, né? Que junta pessoas. Sobre o tipo de leitura que eu gosto, né? Olha, o tipo de leitura que eu gosto realmente é assim, não tem uma coisa bem certa não. Viu? É, sinceramente, eu gosto muito de ler de tudo, certo? De tudo mesmo, de tudo. Livros de filosofia, de literatura, de autoajuda, de psicologia, livro de esoterismo, de espiritismo, de religião, Bíblia, tudo eu gosto de ler. Eu tenho uma lua muito curiosa, né? De astrologia, eu tenho uma lua muito curiosa, gosto muito de leitura, lua em Gêmeos, né? Então eu gosto muito realmente de ler de tudo, de versatilidade. Agora eu acredito que você ficar presa a um único tipo de literatura limita bastante, né? Tem gente que só gosta de ler livros de autoajuda. É bom, né? Ajuda muito, né? O nome já está dizendo. Ajuda muito. Mas você colocar também no seu acervo livros mais variados, né? Por exemplo, a recomendação, né, que me disse foi um professor no tempo que eu fazia o curso de filosofia. Não fui até o final, parei no 5º semestre, né? Vi que ser professor não era na escola, não era minha praia não. Ele deu o conselho assim: olha, você precisa estudar o conteúdo que a gente vai orientando aqui, mas é necessário que você leia literatura para você preencher o seu imaginário, né? Se você puder aprender um outro idioma, né, aí também já vai facilitar para aumentar o seu repertório, né? Um inglês pelo menos, espanhol, né? Isso vai ajudar muito. Aí se o seu filósofo favorito escreveu em alemão, então seria interessante aprender o alemão. Se escreveu em francês, aprenda francês, e assim por diante, né? Era a recomendação dele. Mas, assim, quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu li praticamente tudo, assim, de conto, de livro de literatura mesmo, a da bibliotecazinha da escola, né?
E gostava muito, né, aqueles livros da Agatha Christie, do Milan Kundera, do Edgar Allan Poe. Enfim, eu gostava muito de ler variado, de diferentes, de romance, de suspense, né, o Drácula, Os Trabalhadores do Mar. Teve tempo que saiu uma coleção na banca de revista de classe da literatura universal, né? Mundial. Aí comprava. Lembro que comprei Crime e Castigo, Os Trabalhadores do Mar, Divina Comédia, o Don Quixote, o Drácula, Divina Comédia, acho que eu falei. Então eu comprei uns livros aí e alguns eu guardo até hoje, né? Gostava muito de ir para a biblioteca pública, eu passava a tarde lá lendo, lá, a fase boa assim, de ler o Franz Kafka, né? Metamorfose, Carta ao Pai, O Processo. Então assim, é algo que depois assim facilita você ter assim esses arquivos na memória de histórias, né? Para depois você refletir. Você pega um filósofo, depois você vai refletir o que o filósofo diz sem ter repertório nenhum, sem ter, principalmente quando a pessoa é jovem, né? Uma pessoa tem pouca ou nenhuma experiência de vida, ela não vai entender, né? A pessoa quando é jovem, ela tem pouca referência, né? Assim, de vida, de vivência. Já quando ela é jovem, mas leu bastante literatura, ela já tem um repertório, né? Acredito que as séries, as novelas, elas ajudam isso, mas não tanto quanto a leitura, viu? Que é mais um show, né? Tem muita fantasia ali apesar que na literatura tem a fantasia, claro, mas na televisão, nas séries, eu acho que não preenche tão bem quanto o papel dos livros, né? Então, o importante é ler de tudo. Ler autoajuda, ler romances. Quem diz que quem lê autoajuda está perdendo tempo. E tem também outro extremo que diz quem lê apenas ficção, literatura, também está perdendo tempo. Não. Acho que é bobeira desses dois extremos, né? Acho que deve-se ler de tudo mesmo. Aí tem também uns livros de filosofia que são muito interessantes, né? Para você encarar a vida de diferentes perspectivas, né? Acho muito legal isso. Os livros de religião de todos os tipos, né? Religiões ocidentais, orientais, parte mística das religiões, a parte mais da tradição, importante. Eu gosto de ler sobre religiões, às vezes não é nem para entrar para aquela, vai ser adepto da Wicca ou do Candomblé, da Umbanda. Não é isso. Você vai para você ter mais tolerância, né? Para você ter mais maturidade em relação ao que as pessoas acreditam, né? A espiritualidade delas, eu acredito que é importante você conhecer, não ler apenas o lado da sua religião, né? A pessoa fica dogmática, fica alienada.
não faz bem. Por isso que é bom ler sobre religião, sobre ateísmo também, ver a outra perspectiva, né? As perspectivas mais céticas, os críticos da religião. Você ter uma perspectiva equilibrada. Perspectiva equilibrada. Acho que nada melhor do que equilíbrio, né? Uma perspectiva equilibrada é fundamental. Então, lê de tudo. Tem os livros técnicos também. Eu estou sempre aprendendo uma coisa nova, né? Então, para você aprender algo que é técnico, que você vai aprender alguma coisa, a fazer alguma coisa, uma arte, uma linguagem, né, um esporte, um jogo, né? É importante que você domine pelo menos os fundamentos, para você depois na prática tentar ali reproduzir, né? Por exemplo, quem gosta de jogar xadrez, né? É importante ler pelo menos 1 ou 2 livros de xadrez para depois sair jogando, porque isso vai lhe dar, né, uma ideia do que é que você tem que fazer, né? Para não ficar assim na ignorância. Lembro que eu ganhei um violão. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos quando eu ganhei um violão, né? A minha mãe deu: o violão tá aqui, Marcos, aprende a tocar violão aí. Aí eu disse: tá certo. E como é que aprende? Aí tu foi mexendo aí. Isso foi isso que ela me disse, né? Não sabia que tinha que afinar, tinha que saber localizar as notas, os acordes. E eu, meio desligadão, tá certo. Eu pegava o violão à tarde ali, né? Tava sem fazer nada. Aí ficava lá, tim, 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 apertando. E achava que isso tá aprendendo. De alguma forma tá saindo o som. Saindo o som não tava, mas musicalmente não tava saindo nada. Até que o vizinho viu, né? Ele disse: rapaz, e esse violão aí, toda tarde tá aí mexendo nele aí, bora aprender, rapaz. É isso que eu tô fazendo. Ele disse: e o que é que você tá fazendo para aprender? Eu disse: eu tô mexendo aqui. A inocência da criança, pensava que ficava só ali mexendo, né? Manuseando o violão e aprender. Ele disse: não, tem que aprender a afinar e tal. Ele afinou lá o violão. Aí me prestou uma cartilhinha, né? Com os acordes, dó, ré. Aí, é assim que. Não é só ficar. Né? Então, tudo no mundo é assim. Você tem que ter pelo menos um norte. Ó. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Senão, nada feito. Senão, não vai para frente. Né? Tudo tem uma técnica, uma teoria, né? A gente tem que estudar. Então, eu gosto muito de ler sobre coisas assim que eu estou aprendendo, né? Na época que eu estava aprendendo a jogar xadrez, eu lembro que eu ia lá para a biblioteca pública, um monte de livros lá. Eu levava aquele joguinho de xadrez pequenininho aqui, aqueles magnéticos, aí ficava reproduzindo, né? Tinha um livro lá do Capablanca que eu gostava muito, aí eu reproduzia, eu via lá os conselhos lá do livro e tal, achava muito legal. E realmente, depois que eu li os livros, né, o pessoal jogava, aprendi com o pessoal lá da rua, e depois que eu li os livros, o xadrez eu vim aprender mais tarde, né? Aí eu pensei assim: olha, eu tenho que fazer que nem eu aprendi a lição, não fiquei que nem
A história do violão não. Eu tenho que fazer que nem um violão. Eu tenho que pegar um manual de xadrez para saber o que é que eu devo, que eu não devo fazer para depois. E assim eu fiz. Comecei a ler, fazer as pesquisas, né? Na época a internet não era uma coisa fácil, a gente ia, o Google era a biblioteca mesmo. Aí chegava lá na biblioteca pública, pedia os livros sobre o assunto que você queria e, né, os bibliotecários entregavam lá e você ficava estudando ali a tarde toda, eu achava muito bom, né? Aí comecei a ganhar no jogo de xadrez, né? Comecei a ganhar, porque em comparação aos outros que não sabiam nada, não virei um mestre, mas em comparação com quem não estudava, quem não tinha ideia do que fazer, né, já era um passo à frente, né? Então, o conhecimento é realmente algo que ajuda muito. Aí livro de astrologia, livro de tarô, livros de magia, de psicologia, filosofia, todo mundo eu gosto de ler. Autoajuda, romance, contos de fadas são fantásticos, né? Os contos de fadas. Então é importante. Misticismo, esoterismo, né? Ocultismo, alquimia, tudo isso daí eu gosto de ler, de estudar, né? Claro, estudar, às vezes acontece comigo assim, ó. Passo uns 3, 4 meses estudando só aquele assunto, aí esquece os outros. Aí depois de um tempo, aí pronto, aí para, dá um tempo, aí você volta a estudar aquele assunto, aí começa a cair a ficha. Você começa a fazer as conexões. Esse que está nesse livro tem a ver com esse que foi dito ali naquele outro, né, e tal. E isso tudo ajuda, né? Então, esse negócio de ficar... esse negócio de livro é que nem alimentação. É uma alimentação, né? Alimentação da mente. Você não vai comer para sempre apenas feijão ou apenas carne. Você tem que comer arroz, feijão, né? Legumes, né? Hortaliças, frutas, para ter uma saúde digestiva boa, né? Saúde de modo geral, né? Aí algumas coisas que eu vejo que tem assim uma aplicação prática, eu gosto de conversar com minha esposa, né? Antes de dormir, tem esse hábito de bater um papo de 20, 30 minutos. Não é um assunto que eu acredito que ela vai pegar no sono, aí eu pego e escrevo no diário, né? Quem tem filhos, né? Quem tem filhos é importante ajudar, né, a criança na educação, contribuir o máximo que puder para que ela não tenha traumas, que ela aprenda uma profissão, que ela aprenda a lidar com o dinheiro, aprenda a resolver os problemas da vida, né? A criança não vai ser uma cópia sua, nem da sua esposa, né? Você vai apenas educar, você vai dar os meios, né? Vai ter aquele vínculo provavelmente, né? Mas acho que o grande tesouro que você deixa de herança, né, além da vida, evidentemente, é educação, né?
puder deixar dinheiro também, acho que seria bom, né? Mas deixar uma boa educação. E a educação não é, terminou o ensino médio, fez uma faculdade, não, ensinar sobre a vida mesmo, né? Sobre os grandes temas da vida, sobre como tratar as pessoas, como lidar com o dinheiro para não ficar uma pessoa gananciosa demais, ou uma pessoa que vive pendurada em cartões de crédito, consumista, né? É que a pessoa aprenda a ser independente financeiramente, a ser uma pessoa de bem, né? Dar a educação que ela mesma possa entender o que é que ela acha certo, o que é errado em relação à religião, à política, e não você fique doutrinando como muitos fazem por aí, né? Querendo projetar nos próprios filhos suas convicções, né? Suas frustrações, seus anseios. Eu acho que isso é muito errado, né? Muito errado. A pessoa quer ser um grande esportista, aí se frustra, não consegue, aí não, mas meu filho vai ser. Aí bota a criança para treinar 8 horas por dia para ser um Neymar, ou então para ser um grande músico, um grande, sei lá, qualquer coisa, né? A pessoa deve fazer aquilo que ela ama, né? Fazer aquilo que ela ama e gastar o tempo com aquilo que ela ama realmente é uma arte, né? Porque tem que aprender a ser fiel a si mesmo, aprender a dizer não para os parentes, para os amigos, né? E também ter os meios, os recursos para isso, né? Tem gente que vive só para ganhar dinheiro, e quando tem o dinheiro não gasta com pena, né? Claro, o dinheiro é para proteção, você tem que sempre ter uma reserva, caso de enfermidade, de morte, né? Esse tipo de coisa, ter uma segurança. O dinheiro é uma segurança, mas também ter para gastar, né, com aquilo que é bom para a saúde, por exemplo, para diversão, tirar aquele dia no mês para você assistir um bom filme no cinema, né, ou para comer uma comida diferente fora, né? Isso tudo é importante, com segurança, né, claro. Então, o mais importante é isso, é equilíbrio e amor. Para mim é isso, a vida é equilíbrio e amor. No momento que você perde o seu equilíbrio, você começa a fazer demais, buscar demais alguma coisa em excesso, outras áreas da sua vida começam a se desbalancear, né? Então, aí de onde vem a fonte do sofrimento, das dores, né, do mundo. Equilibrar o serviço, a diversão, os amigos, a família, né, para quem é casado, seu cônjuge, né, o seu amor, né, espiritualidade, independente de religião. Eu não tenho religião mais específica, né? Me identifico muito com o catolicismo e o taoísmo, mas tenho a minha espiritualidade, né? Tenho meus amigos, né? Não vivo grudado com os amigos, mas tenho poucos amigos, mas tenho, né? E eu acredito que é isso. A vida em essência, é isso, é equilíbrio, né? Ok, vou encerrar aqui por hoje a conversa. Já falei muito.
Tá bom.